Boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Sônia Dias, mais um vídeo para o canal. Este canal tem a finalidade de orar pelas escolas e essa é uma sequência de vídeo que eu estou fazendo sobre o jejum, né? Na verdade, eu abri o jejum ontem à noite, hoje está se encerrando o primeiro dia de jejum, amanhã já é o segundo dia. E o propósito são 3 dias de jejum, né? Para alcançar um fortalecimento espiritual, para que todo mal caia por terra, tudo que está contra nós caia por terra, em nome de Jesus. Bom, gente, antes de começar aqui, nós vamos falar hoje da armadura de Deus. Então, as pessoas que me conhecem, né, aos estudantes, né, que são meus alunos queridos, as pessoas que me conhecem, eu quero dizer assim que eu estou bem. A professora está vivendo um momento, vamos dizer que é extraordinário, né? Se eu falar para vocês que eu já vivi isso na minha vida, eu já vivi quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu tive algumas experiências, eu fiquei impactada com tudo aquilo. E tudo que eu vivi na época me inspirou a escrever o Resgate da Norma Padrão, que está disponível pela editora Dialética e disponível também pela Amazon. Mas ali foi uma experiência que ao todo tempo eu sabia da presença de Deus ali, né? Não que agora não esteja a presença de Deus, mas dessa vez foram fenômenos impressionantes, sabe? E aí, quem é cristão sabe que nós temos o Espírito Santo, ele nos revela, e me revelou até a pessoa que estava me enviando mal, né? E cheguei ao ponto de não conseguir mais ficar em sala de aula. Mas isso é temporário, né? Graças a Deus já estou vencendo todas as coisas. E é difícil estar falando isso aqui, né? Mas eu sou assim, gente, eu sou verdadeira. Eu jamais colocaria isso num vídeo se não fosse uma instrução do Espírito Santo, num momento bem difícil que eu passei. Porque quando você é atacado pelo mal, eu gostaria aqui muito de falar para vocês, o mal não existe, fiquem tranquilos, né? Você está sempre com Deus, nunca o mal vai querer te incomodar. Mas o mundo espiritual existe e a gente tem que saber como lidar com isso, né? Então eu tô bem instruída com pessoas de fé, pessoas experientes. Minha mãe mesmo me procurou, né, preocupada comigo. Eu estou bem no sentido de que eu estou vencendo todas as coisas, né? E tão logo eu estarei novamente, né, no meu pleno exercício de trabalho. Mas enquanto isso, eu estou cumprindo o que Deus me orientou, porque e os pastores também, até os padres que eu procurei, né, para conversar sobre isso, né, eles me instruíram: quando o mal se levanta, a tua arma é o oposto a ele. Então, se, né, alguém evocou o mal contra você, você vai evocar o bem. Então, evoque o bem o máximo que você puder na tua vida, que ele seja verdade na tua vida, que isso vai embora. Então, é o que eu tô fazendo. Tô fazendo isso, né? Todos os dias, fazendo minhas orações. Não é exagero, né? Porque tem pessoas que estão falando assim: ai, será ela tá com um problema tão sério, né? Que ela só pensa em Deus. Oh, glória a Deus, que eu só penso em Deus, que bom, né? Gente, assim, há tempo para todas as coisas. Então esse é o momento de eu buscar o meu Senhor, né? Eu sempre busco, faço orações, eu sempre sou cristã, desde sempre na minha vida, né? Claro que teve momentos que eu não estava tão próxima a Deus, mas depois dos meus 30 anos, né, eu sempre estive próxima a Deus, com alguns altos e baixos na situação, né, assim, a vida. Mas dessa vez realmente foram ataques espirituais. Quem crê tá entendendo o que eu tô falando. Quem crê em Deus, né? Não tô falando que eu tenho que crer no ataque, não, porque como me
comentaram, né? Não existe batalha espiritual, a batalha foi vencida na cruz. Então você tem que expulsar o mal e dormir. Eu não estava nem dormindo direito, né? Então aí eu fui instruída. Então são detalhes assim que eu tô aprendendo, né? Então eu tô colocando essa fala aqui porque tem pessoas preocupadas comigo, né? Que bom, muito obrigada pelo carinho, né? A gente precisa mesmo sentir, né, que a gente tem pessoas que é capaz de jogar coisas, nos atacar no mundo do espírito, né? Mas é tão confortante quando a gente sabe que a gente tem amigos, né? Que nós temos amigos, pessoas que nos querem bem. Então, em relação ao esclarecimento, né, de eu estar fazendo os vídeos, quem acompanhou desde o primeiro vídeo sabe o motivo, e foi uma orientação de Deus, uma maneira de eu exaltar o nome dele em público, porque o cristianismo, ele é evangelização, é levar o nome do Senhor a todo tempo, né? Então, uma das armas espirituais que o Espírito Santo me deu foi essa: leve o meu nome para toda a terra. E o YouTube é uma maneira, né, dentre muitas outras, de elevar o nome de Deus. Então eu estou fazendo isso, né, porque a força de Deus é maior, né? E em outro vídeo, às vezes a pessoa pode falar assim, ela é cristã, como é que tá sofrendo isso? Porque Deus já venceu, ela venceu. Então eu disse que eu procurei saber exatamente isso, e até nisso o Espírito Santo me orientou. Procurei um pastor, né, que eu fui da igreja dele, também, algo que eu resolvi, né? Eu resolvi. E quem tiver curiosidade pode acessar lá, eu postei em um dos vídeos de ontem, e você vai entender toda a história. Vocês perceberam que eu tô um pouco mais iluminada, né? Então, eu tô começando a me equipar aqui. Ainda não sei se eu tô no caminho certinho ainda, mas devagarinho eu vou melhorando os vídeos, tá? Bom, então, muito obrigada porque você está aqui comigo, né? E espero que esse vídeo realmente fortaleça, né? Fortaleça o teu ser, né? Que o Espírito Santo esteja tão presente aí que você nada te abale. Quem está acompanhando esse vídeo e está fazendo jejum, muito obrigada, né? Quem não começou ainda, começa, aí você conta 3 dias, né? Eu tô terminando o primeiro dia, vou pro segundo. Qual o tema de hoje? O tema de hoje é a armadura de Deus. Então, a armadura do cristão é o título desse vídeo. Então, eu vou fazer a leitura aqui de Efésios 6, né, pra gente conhecer qual é essa armadura. Quando falo em armadura, aqui Paulo estava fazendo uma analogia, né, um argumento isso daqui, né. As figuras de linguagem são argumentos discursivos, né, são armas retóricas para convencer o ouvinte. Então foi isso que Paulo fez aqui. Ele queria mostrar para o cristão como ele pode se preparar, né, ficar equipado com a palavra de Deus. Então ele usou o conhecimento dele, ele era um soldado, né, soldado de Cristo, mas antes disso ele também era, né, ele fazia diligências para ir atrás dos cristãos. Aí ele teve uma experiência em Damasco, né, e dali para frente ele começou a servir Jesus. Então, ele usou do conhecimento prévio que ele tinha, fez essa analogia, né, que é um tipo de comparação utilizada para a retórica, né, que é a arte do bem dizer. Olha só. Então, o que ele colocou aqui? Ele pegou o conhecimento da armadura dos romanos, né, do povo romano. Os romanos, bom, eu tô dizendo romanos, mas outros povos também tinham armaduras, né? Mas é que ele tinha a cidadania romana, né? Ele não era, ele era judeu e romano. Ele tinha as duas cidadanias. Então, ele pega e usa desse conhecimento. Vamos ler aqui o que ele fala?
A armadura de Deus. Primeiro ele encerra assim no que ele estava falando, no demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele continua, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, tá dizendo aqui que nós temos um inimigo que arma ciladas para nós, né? Olha só. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, olha só, fica nos ares, e eles ocupam territórios, né? Esses seres espirituais, né? E então a nossa luta é contra eles. Mas não é uma batalha, sabe? Porque assim, todas as pessoas da humanidade têm aí a graça de Jesus Cristo, mas nós só vamos saber disso se o evangelho for pregado. Então, às vezes a pessoa, todos nós somos salvos, todos os seres humanos, até aquele que está servindo mal lá, ele é salvo. Só que ele não usufrui desse privilégio, que é um privilégio ser salvo pela cruz, né? Porque ele não reconhece. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e recolher aquela palavra dele, aceitar, entender, internalizar que você é salvo. Então, a partir do momento que você reconhece esse poder de Deus e aceita ele como seu Senhor, né? Aí você usa de todas essas armaduras que Paulo está dizendo aqui. Então, se você não crê, não aceitou Jesus, você não tem como usar essa armadura. Mas se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai usar essa armadura e vai dar tudo certo, né? Porque o inimigo é um derrotado, a batalha já está ganha, mas ele fica ainda tentando, né? Tentando, porque a pessoa que é salva e não sabe, muitas vezes está levantando, está buscando ele. Aí acaba dando força para algo que não merece nem crédito, né? Então, por isso que nós temos que ir e pregar o evangelho para toda criatura, para que essa criatura, a criação de Deus, torne-se filho por meio de Jesus Cristo, né? Então, esses vídeos que eu estou fazendo é cumprindo uma ordenança, né? Ele falou, você quer se livrar disso? Faça vídeo, eleve o meu nome e proclame o evangelho, né? Que isso é uma arma que Jesus me deu, e eu achei tão lindo, né? Porque para mim estava bem complicado. Essa foi uma das armas. A principal foi eu procurar o meu pastor da igreja, né? Que vocês vão ver no outro vídeo. Mas essa aqui também é tremenda. Bom, então já sabemos contra quem nós temos que... Por que nós temos que usar essa armadura. Aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha só. Então, se você usar essa armadura, você vai ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, aqui, cingidos os vossos lombos, as costas, né? As costas. Nas suas costas, os seus lombos, ele tem que estar como? Com a verdade. Significa que quando o inimigo te olhar de longe, ele não pode achar nenhuma mentira escondida, né? Então, você que é casado, você que é casada, não pode ter nenhum segredo obscuro. Ou, às vezes, um segredo contra uma pessoa, né? Um negócio, né? Vai negociar, você mente. Vai vender um imóvel, você mente. Enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de mentira que você imaginar, você tem que se livrar desse hábito, né? Tem pessoas, quando eu era criança,
Às vezes eu inventava umas histórias. Ai, que triste, né? Eu era uma criança que às vezes eu mentia. Mas hoje eu sei que era criatividade. Estava começando a desenvolver a criatividade. Quer dizer, desde que a gente nasce, a gente vai fazendo isso. Mas eu fantasiava, né? E aí depois eu mesma fui percebendo que aquilo não era de Deus, né? E aí eu fui parando com aquilo. Aí eu vi que eu queria fantasiar, né? Eles viam uma coisa e inventavam, é isso, uma história, né? Todas as outras crianças ouvindo, nós sabiam que era mentira, né? Mas graças a Deus, Deus me livrou disso. Não tenho mais a mentira como hábito. Bom, e a couraça da justiça? Então, a couraça seria a parte toda que veste a armadura, né? Da justiça. Você ser uma pessoa justa, né? Porque tem a justiça que as pessoas são justas com você e tem você ser justo com as pessoas, né? Então você se revestir da justiça, né? Então aí eu entendo assim a justiça tanto aquela que você exerce sobre o outro, quanto você saber também pedir, fazer a sua petição a Deus da justiça, né? Então clamar por justiça quando for necessário. Clame ao Senhor por justiça e seja justo com os outros. Então, nesse sentido que a gente vai observar isso daqui. E a verdade, já falei, né? Não pode mentir, né? E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, os seus pés devem estar calçados no evangelho da paz, que é a própria mensagem de Cristo, né? Então, aí é que tava a minha brecha, né? Eu fiquei irada com uma coisa que uma pessoa falou e depois que passou eu vi que não tinha nada a ver, né? Não foi de propósito e eu também tava muito assim ligada naquele assunto essa foi minha brecha, né? Você deixar a ira tomar conta. Quem é filho da ira? É aquele que serve o outro lado lá, né? Então, lógico, me arrependi, né? Mas assim, na verdade, na mesma época, no outro dia, eu já tinha visto que foi o inimigo que fez aquele sentimento em mim. Não era um sentimento meu, né? Mas o negócio desandou, sabe? Assim, nas minhas emoções. Então, olha só como o inimigo pega o próprio cristão e mexe nas emoções dele. Nós temos que ter cuidado, né? Cuidado, porque é nas relações que nós sofremos os ataques do mal. Né? Então, e foi num dia de uma vitória grande para mim, né? Eu tive uma felicidade, algo na minha vida, algo pessoal na minha vida foi muito bom. E bem nesse dia, quando eu cheguei na igreja, aconteceu uma fala, né? Foi uma palavra, você vê o poder da palavra, né? Foi uma palavra e aquilo entrou como uma flecha. E aí hoje eu penso, meu Deus, que era aquele meu sentimento, aquela não era eu, certeza que não era a Sônia, não era. Horrível isso, né? Então nós temos que, quando vier esse sentimento, você repreende, sai daqui, Satanás, esse sentimento não é meu. Não precisa falar alto, né? Às vezes o lugar que você tá não dá pra você falar, mas você, no teu pensamento mesmo, porque o que você solta no próprio pensamento já expulsa o mal, né? Não aceita sentir a ira, porque se você é cristão, você não é irado. Esse não é teu sentimento, pode ter certeza. A ira não vem de Deus. Então, calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você se prepare e procure preparar o próximo, né? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Olha aí o nosso escudo, né? Nosso escudo, aquele que vem à frente, é a fé. É verdade, se você não tem fé que Jesus te salva, como é que você vai ser cristão, né? A primeira coisa é a fé, né? Eu não sei, desde criança eu tenho muita fé em Deus, mesmo sem antes entender quem era Jesus, né? Teve uma época da minha vida que eu quis desentender quem era Jesus, quando eu entrei na faculdade, né? E aí Deus foi, me pegou de novo e falou, não, escuta aqui, eu sou o teu Deus, né? Enfim, não vou entrar nessas questões da faculdade, mas foi quando eu entrei na faculdade que
meus questionamentos em relação ao cristianismo começaram a inflamar, mas graças a Deus, Deus foi lá e me pegou com força e me trouxe de volta, porque a gente precisa dessa fé, a gente precisa dessa armadura, senão você vai sofrer ataques a vida inteira e não vai ter armadura nenhuma. Graças a Deus sofri ataques, mas eu tenho um Deus vivo que luta por mim, né? Então, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aí, se você tem fé, você apaga tudo, né? Como o irmão me ensinando, né? Ele falou assim, irmã, você, meu marido falou, ela fica a madrugada inteira expulsando. Gente, por isso que eu tô afastada. Não dormia, né? Assim, não é assim. Ele já é vencido. Ele não merece luta. Você não tem que lutar. Ele vai fazer você batalhar, porque você tá caindo na dele. Não tem batalha. Ele já é um perdido. Você ora, expulsa e pronto. Você tem autoridade. E vai dormir. E dorme a noite inteira. Nossa, quando ele falou isso, assim, sabe? Parece que fez tanta lógica aquilo em mim, assim, que ele entrou com uma bênção de Deus, assim, no meu ser. Eu falei, é verdade, né? Então, eu comecei já a dormir, né? Então, toda vez que chega a noite, eu percebo algo, eu falo, já tá orado, já tá expulsado, já tá tudo certo, vai dormir, né? E essa é uma força que Deus me deu, né? Oh, esse Deus é tremendo, né? E depois, tomai também o capacete da salvação. Capacete, o que seria esse capacete aqui na cabeça? Né? Que ele quis dizer. Nossos pensamentos precisam estar revestidos da nossa fé em Deus e ter a certeza que todo pensamento errado que vem, não vem de Deus. Todo pensamento errado que vem, não vem de Deus. Então, esse capacete é você raciocinar pela fé. Você ficou irado, como daquele dia que eu contei pra vocês agorinha sobre a minha ira, né? Não vem de Deus. Eu não usei essa armadura. Eu devia ter pensado, não, peraí, esse sentimento não é meu, essa ira não vem de Deus, porque não é isso que Deus quer, então isso aí tá errado. Então, você tem que questionar seus pensamentos. Esse é o capacete. O capacete é você questionar seus pensamentos. Ah, você é casada, tá desejando outro homem. Questione. Você prefere se separar? Não, né? Você quer ficar com o teu marido. Então, esse pensamento não é teu. Isso daí é um ataque do mal contra a tua mente. A mesma coisa o homem. Ah, eu tô desejando a fulana do trabalho, não sei o quê. Você quer o teu casamento, não quer? Você quer a tua família. Pois então, esse é um ataque do maligno. Porque o principal que o inimigo quer é que não haja família. Sabia disso? A família é atacada sempre pelo mal. Então, você tem que cuidar dos seus pensamentos para que isso não venha tomar conta do seu ser, a ponto de você deixar sua esposa, seu esposo, né? É uma mentira do inimigo, porque ele entra nos detalhes, é porque fulano falou isso, é porque fulano falou aquilo, é porque fulano tá com essa mania e tal. Não, nós temos que ser pacientes em Deus, né? Se você casou, não é para viver um dia, 2 dias, para viver a vida inteira, né? Tem que crer que você está no casamento certo. Gente, aqui não entra um casamento que já começou sem Deus, porque às vezes a mulher tá apanhando, né? Tá quase sendo assassinada. Eu não tô me referindo a esse tipo de situação, tá? Eu tô me referindo, você tá bem com o seu casamento. De repente você começa a desejar fulano, ou de repente você começa a ver um monte de defeito. Se preocupe, porque a nossa mente é ali que o diabo tenta atacar nos seus pensamentos. Então você passa a mão na sua cabeça, quando vier esse pensamento, sai em nome de Jesus. Esse pensamento não é meu, né?
É mesmo em todas as áreas. Estudante, está estudando. Ai, não quero, sai, essa preguiça não é minha, porque se Deus criou a escola é porque eu preciso estudar. Eu vou pegar meu material, vou para a escola e eu vou sim estudar. Essa preguiça não é minha, não vem de Deus. Né? Tem que ter fé e chega na escola, faz as atividades, ouça todas as aulas, preste atenção, tire suas dúvidas, aproveita ao máximo tudo que o professor tem para você. Não fique aí achando que você é preguiçoso. Ah, eu sou assim. Não, mentira. É tudo mentira, porque Deus nos fez perfeito, Deus não nos fez cheio de doenças, cheio de manias, é tudo mentira. Se você souber usar essa armadura, né, esse capacete, você vai ver que não é de Deus. E depois, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra, olha que legal, a palavra. Que palavra é essa? A Bíblia, gente. É a Bíblia, não sei como é que é a tua Bíblia aqui, a minha Bíblia é essa aqui. Essa é a espada. Tudo que tá aqui é a espada. Aí, fechei. Tudo que tá aqui é a espada. Tudo que tá aqui é a espada. E eu, como professora de língua portuguesa, eu posso dizer que eu confirmo, a palavra tem poder. Eu lembro até eu explicando para os alunos as 10 classes de palavras, né? Eu passava, ó, você é uma palavra, vamos imaginar que você é uma palavra, porque eu fiz teatro com eles, né? Cada estudante era uma classe de palavras, você é o substantivo, você é o artigo, você é o numeral. Cada um de vocês são uma palavra. E no reino de Deus também é assim, na palavra de Deus, né? A palavra tem poder. Por que uma pessoa nasce? Porque ela alguém chamou, né? Por isso que a gente tem que cuidar do que a gente fala, né? Sempre, né? Então, a palavra tem poder. Cada um de nós fomos gerados primeiro pela palavra. Depois da palavra é que veio a ação, depois de todas as coisas. E aí, quando a gente vai para o estudo da linguagem, nós percebemos que tudo nasce, né? Vem com uma força que vai saindo e chega no mundo natural, que é o mundo real, né? Que é a realidade. Então, tudo tem poder, começa tudo na palavra, né? Então, nós falamos aqui do cinto da verdade, da couraça da justiça, do calçado, do escudo da fé, do capacete, e aí, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e acabou, essa é a armadura, né? Aí, propósito e uso. A armadura é usada para resistir aos ataques do diabo, que não são contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Então, você não vai usar todo esse conhecimento para você lutar com pessoas. Mesmo que uma pessoa se levantou contra você, não é a pessoa. Algo nasceu no espiritual para que ela viesse te atacar. Então, ore pela pessoa que fez isso com você. Então, é o que eu fiz, orei pela pessoa, né? A luta espiritual é de defesa e a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz, olha aí. Então, a luta espiritual é só para defesa, mas você tem que ter a consciência que esse ser que está te atacando, ele é ilegal, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, você tem a certeza da vitória. A armadura permite que os crentes permaneçam firmes e inabaláveis no dia do mal. O uso da armadura deve ser acompanhado por oração constante em todo o tempo e em espírito. Então, gente, orar o tempo todo não é loucura, tá? Mas, assim, quando você chega a um ponto que você precisa se orar tanto assim, porque você tá numa situação que você precisa entender espiritual, aí você tem que se recolher mesmo, que não tem como você ficar o tempo todo orando 24 horas por dia se você trabalha o dia inteiro, como é que você vai fazer, né? Então, enfim, eu tô aqui na busca, e eu sei que Deus está comigo, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que tudo já está no controle de Deus, e eu estou aqui cumprindo um dever de cristã e uma ordenança que Deus me deu, né? Então, eu espero que todos os funcionários de todas as escolas que puder ter acesso a esse vídeo, que pegue isso como uma chave espiritual e
e aprenda a se defender, né? Não crie intriga com seu colega de trabalho, com um coleguinha de sala de aula, não é a pessoa, né? Existe um espiritual, então as pessoas todas estão ali para trabalhar, ela não quer brigar com ninguém, ela só quer defender o dela, mas às vezes quando a pessoa não é cristã, ela vai procurar outras fontes, gente, aí é que é o problema, por isso a minha defesa da escola, que a escola não deve ser laica, né? Mas enfim, vão ter pessoas que pensam diferente, eu já sei disso, mas eu estou aqui no meu lugar de fala, que eu sou uma pessoa que meu trabalho é dentro de escola pública, básica, da educação básica, o meu trabalho é esse, então eu tô vivendo, eu sou um corpo que tá saindo de dentro dali, daquele ambiente, então eu sei do que eu tô falando, né? E parabéns a todas as escolas que conseguem lidar, parabéns a todos, né? Que o dia a dia é muita coisa ali, né? Sala de aula, pátio escolar, parabéns a todos que estão aí conseguindo trabalhar, parabéns, Deus esteja com todos. Então vamos orar, fechar esse vídeo que já está bastante tempo. Deus amado, Deus querido, colocamos diante de Ti, Senhor, esse vídeo, Senhor, receba, Pai, esse vídeo como uma consagração do Teu santo nome, Pai amado, que Tua palavra seja proclamada pelos todos os cantos do mundo, Senhor, que esse vídeo seja abençoado, esteja com cada um, Pai, que está orando comigo, fazendo jejum comigo, livre-os do mal, Pai, em nome de Jesus, acompanhe que toda casta de demônio seja derrubada em nome de Jesus, que todo mal lançado contra a vida dessa pessoa, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor, vai saindo queimado, queima, Pai, com fogo do Espírito Santo, Pai amado, que todo mal caia por terra, Senhor, e o Senhor proteja, Pai, todas as finanças da vida dessa pessoa, Pai, toda a família da vida dessa pessoa, Pai, toda a família, os integrantes da família, todos possam conhecer e servir ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, proteja e guarde, Pai, livra de todo mal, Senhor, livra de todo mal, Senhor, que o inimigo caia por terra agora, e eu declaro, toda pessoa que assistir esse vídeo, ela está liberta e livre de todo ataque espiritual, de toda palavra lançada, de todo trabalho maligno feito, onde estiver o nome dela, Pai, que seja queimada agora e cancelado, toda e qualquer armadilha do inimigo contra a vida dessa pessoa, Senhor. O Senhor esteja lá, Pai, manda os seus anjos, Pai, manda os seus anjos ministradores, Pai, manda os seus anjos, Senhor, de guerra, Pai, para lutar, Senhor, a favor dessa pessoa, Senhor, que te busca, que jejua, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti essa vida, Senhor, que ela possa receber, Senhor, do teu poder, Pai, sobre ela, Senhor, que ela possa sentir, Senhor, a Tua santa presença, Senhor, e a libertação total e completa. Pai, olha pela saúde dessa pessoa, Pai amado, livre-a, Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça, saúde total e completa, sem nenhum resquício do mal. Eu declaro essa pessoa saudável, em pleno exercício do trabalho. Dê saúde, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que você recebe agora toda sorte de bênção na tua vida. Eu declaro finanças destravadas. Eu declaro família unida. Eu declaro que toda a tua família servirá ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro que todos os planos que vêm de Deus na tua vida darão certo. E você toma posse, viverá tudo que Deus programou para você. Tudo que Deus tem de bom para você, você vai viver. Você vai viver, e eu declaro vida longa, a você, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus, amém. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.